Olá pessoal, Chaves da história aqui com uma questão do simulado. Vamos a ela. A questão diz o seguinte: Steve Jobs, fundador da Apple Incorporated, é considerado um dos grandes gênios do século XXI por ter revolucionado as indústrias dos computadores pessoais, telefones, música e vários tipos de aparelhos eletrônicos. Hoje em dia, a Apple é uma das maiores empresas do mundo no ramo da tecnologia. Jobs nasceu na Califórnia em 1955, na cidade de São Francisco, onde desenvolveu sua empresa. No estado da Califórnia está localizado o Vale do Silício, local que abriga as maiores empresas de tecnologia do mundo, além de muitas universidades. O próprio estado da Califórnia está na parte oeste dos Estados Unidos, região que foi conquistada pelos estadunidenses a partir da segunda metade do século XIX, o que causou muitos conflitos, rivalidades, assassinatos e exploração. Um povo conquistado e um conflito desencadeado pelos Estados Unidos no século XIX, na parte oeste, foram respectivamente. Pessoal, tem que entender que no século XIX os Estados Unidos está vivendo o seu processo de expansão. As 13 colônias já não tinham seu espaço suficiente, começam a buscar a sua expansão e isso vai gerar, inclusive, o conflito chamado Guerra dos 7 Anos entre as duas metrópoles, a metrópole inglesa e a metrópole francesa. Do resultado dessa Guerra dos 7 Anos, a gente tem o processo de independência dos Estados Unidos, já que a Inglaterra começa a oprimir os seus colonos e eles querem maior liberdade. A partir da independência, eles vão buscar aumentar o seu território. E nessa busca por aumentar o seu território, eles começam a ocupar as terras a oeste das antigas 13 colônias. O modelo de ocupação vai ser fruto de disputa. É isso que parcialmente explica a Guerra de Secessão entre 1861 e 65, quando os Estados do Norte e os Estados do Sul, na verdade, os Estados do Sul é que se separam dos Estados do Norte, promovendo então a ruptura, a secessão. Essa guerra, ou também chamada de guerra civil, ela vai mostrar que há dois modelos de expansão: o modelo industrial do norte e o modelo agrário exportador do sul. Seja como for, nessa marcha para o oeste fica evidente o intuito de chegar até a margem do Pacífico, até o Oceano Pacífico, até a costa do Pacífico. E para isso eles vão ter que dominar áreas que eram colônias inglesas ainda, áreas que pertenciam a um país soberano, seu vizinho, que era o México, e eles iam ter que de alguma forma evitar os conflitos ou promover conflitos com as populações nativas americanas que ali viviam. Eles vão fazer tudo isso, gente. Eles vão ocupar essas terras, vão entrar em guerra contra o México, mais ou menos ali no final da década de 1840, para ocupar esses territórios. Eles vão entrar num leve choque com os ingleses por aquela região mais ao norte e lhes interessa bastante a região onde está o Vale do Silício, onde está aí a empresa do Steve Jobs, que é a região da Califórnia. A região da Califórnia é marcada por riquezas como petróleo e ouro. Isso interessava bastante aos estadunidenses. Daí a sua expansão para lá, tomando aquela área que era do México, levando o presidente mexicano Porfirio Díaz a dizer: tão pobre do México, tão longe de Deus, mas tão perto dos Estados Unidos. O México perde 50% do seu território para os norte-americanos, enquanto os estadunidenses ganham 25% a mais de território, um quarto a mais. Nessa ocupação, os povos nativos vão acabar sendo confinados em reserva. Muito como você veja em filmes, famosos filmes do Velho Oeste ou Bang Bang, você veja o tom, o toque de cavalaria. Isso é o toque da cavalaria atacando os indígenas, atacando esses nativos americanos que não aceitam ficar ali recolhidos a reservas. É isso que vai acabar acontecendo com aqueles que sobrevivem ou que não resistem de maneira tão eficaz. Por isso, aquele território vai ser ocupado nessa expansão. A expansão, claro, vai seguir o mesmo padrão de industrialização do norte, já que o norte ganha a guerra de secessão, então a expansão se dá praticamente junto com a linha do trem, tá? Então, é esse o contexto que a questão nos traz sobre a marcha para o oeste, sobre a ocupação do Vale do Silício da Califórnia. E ela nos pergunta, um povo conquistado nesse processo e um conflito desencadeado nesse mesmo processo. Um povo conquistado, os escravos africanos tinham sido trazidos da África, eles não estavam lá para ser conquistados. E a Guerra de Secessão, ela está envolvida nesse contexto, mas ela muito mais origina essa disputa de qual modelo vai ser utilizado na ocupação do Oeste. Tá? Na letra B, indígenas norte-americanos ou nativo-americanos, de fato, os caras são conquistados, controlados, dominados pelos estadunidenses, está correto.
E a guerra contra o México, que vai fazer com que o México perca seu território. Olha, a B está muito boa, deve ser a nossa resposta. Vamos só confirmar lendo as outras duas. Dominam os franceses numa guerra de unificação. Guerra de unificação sequer existiu a rigor. E eles não dominam os franceses. Pelo contrário, os franceses auxiliam os norte-americanos na sua independência e depois vão também ocupar o México durante um tempo. Caribenhos, bom, tinham que ir até o Caribe para isso, já ficou esquisito. E Guerra das Duas Rosas invalida totalmente a letra D, porque a Guerra das Duas Rosas acontece na Inglaterra em 1450 e poucos, tá? Então a gente pode descartar a letra D, portanto apenas a letra B de bola é que vai responder a nossa questão, beleza? Então é isso. Esse contexto, marcha para o oeste, destino manifesto, né, que é a ideia de que os Estados Unidos têm o direito de ocupar até a margem do Pacífico, levam à dizimação dos índios norte-americanos, dos nativos norte-americanos e a guerra contra o Estado mexicano. Beleza? Então é isso. Te vejo na próxima. Até lá!